Eu cumprimento a amada Igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor, os ouvintes da Palavra de Deus com boa noite de bênção e boa noite de paz. Eu sou o pastor Emanuel, como muitos de vocês já sabem, e mais uma vez essa semana estou aqui trazendo uma palavra para a edificação das vossas vidas. Quero também te agradecer, você que tem ouvido, você que tem sido ouvinte assíduo da mensagem do Senhor que o pastor Emanuel tem ministrado, você que tem declarado com seus lábios que esta mensagem tem edificado a tua vida, que essa mensagem tem sido bênção para você, para a sua família, para o seu ministério. Eu quero te agradecer, mas quero também te dizer que a honra e a glória é do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Eu quero pedir você que já tem sido assinante, que já é assinante, quero te agradecer e quero pedir você que ainda não é assinante desse canal, que assine, compartilhe com seus amigos esta mensagem, porque ela pode também ser bênção para a vida deles. E quem sabe você compartilhando esta mensagem com um amigo seu, você está semeando em uma terra árida, ou seja, em um coração aflito, em um coração desesperado, em um coração desesperançoso, mas que o Senhor Ele quer trabalhar, como trabalhou na minha vida e na sua vida também. Eu quero pedir você, tanto quanto possível for, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 21. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está assentado e entronizado acima do trono. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, na noite deste dia, eu venho trazer para elevo de nossas vidas espiritual, para que nós venhamos ficar atento, alerta com as coisas que estão acontecendo neste mundo, com as coisas que têm acontecido nos últimos dias, onde nós temos visto que é muito parecido com o que a Bíblia diz que aconteceu nos tempos de Noé. A Bíblia nos relata que a corrupção do gênero humano, ela chegou a tal ponto que o Senhor não suportou e teve que decretar juízo naquela geração. Nos dias de hoje não é diferente. Talvez você já tenha observado que nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos deturpados, onde a verdade ela está sendo ignorada, onde está havendo uma inversão total de valores, ou seja, aquilo que no passado é certo ou foi certo na memória ou na mente de alguns, nos dias de hoje já é tido como errado. Ou seja, nós estamos vivendo uma verdadeira degradação, uma verdadeira degeneração da raça humana. Ou seja, os costumes, os sociais, os costumes morais, os costumes éticos, os costumes familiares,
os costumes espirituais, eles estão sendo totalmente destruídos e por parte de alguns até mesmo ignorados. Eu, amados, fico perplexo quando eu vejo pessoas que, além de contribuírem para que esta situação, ou seja, para que esta degradação moral, ética, social, espiritual, familiar, ela aconteça, existem pessoas que são verdadeiros instrumentos de Satanás para fazer com que essas coisas cada dia mais se evidenciem, cada dia mais fiquem mais claro, cada dia mais pessoas sejam arrebanhadas por esta degradação e venham se desviar do caminho do Senhor. O que mais me deixa perplexo é ver que existem pessoas que trabalham para que isso aconteça. Pessoas que não somente trabalham para que isso aconteça, mas que são verdadeiros agentes, instrumentos nas mãos de Satanás para que o homem se corrompa, para que o homem cada dia mais se afaste do reino de Deus, do reino de céus, para que cada dia mais o homem ele não conheça a verdade, para que ele tenha a impressão de que vivendo da maneira dissoluta, assumindo um papel de satisfazer somente a tua carne, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar que há um dia do juízo amanhã, eles vivem uma vida desagregada. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, embora este estado caótico que nós vemos que tem sido instalado em toda a humanidade, ou seja, em toda a face da terra, porque essa questão ela não se restringe somente ao Brasil, mas em todo o país do mundo. A gente vai ver a ganância, a gente vai ver a soberba, a gente vai ver a injustiça social, a gente vai ver a degradação moral, a gente vai ver a verdade ela sendo tolhida a todo tempo. E isto, meus amados irmãos, vem totalmente contrário com a Bíblia Sagrada. Mas em meio a este caos, em meio a essa degradação, em meio a essa triste realidade que nós vivemos no mundo, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita entre os querubins, ele instituiu a igreja. E é bom frisar esse termo igreja, chamada instituição, porque existem muitas placas instaladas em frente de alguns prédios, escrito igreja tal, igreja tal, igreja tal. Mas a igreja do Senhor, ela é identificada. O próprio mestre, onde ele se vira para Pedro, ali quando ele pergunta, faz aquela pergunta a Pedro ali em Mateus 16, e vós que anda por aí quem diz que sou, e Pedro ali responde ao Senhor, o Senhor ele responde, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é uma igreja qualquer, é a igreja do Senhor. Não é qualquer igreja. Você precisa prestar muito atenção, porque muitas das vezes você involuntariamente, você poderá estar entrando por algumas portas, escrito lá, igreja, que não é a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, quando Pedro responde, o Senhor responde para Pedro, ele diz que a igreja do Senhor, e esta igreja não é somente a instituição, não é instituição igreja, mas sim nós que somos templo vivente do Espírito Santo. O Senhor ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, não é, infelizmente, o que nós temos visto em alguns lugares por onde temos passado, ou com algumas pessoas que nós temos visto,
e observado o seu proceder. Dizem que são cristãos, mas o seu testemunho é muito pior do que o testemunho de um ímpio. Servem de vergonha, de escândalo para o Evangelho. Este tal não é a igreja do Senhor, ou seja, não é templo vivente do Espírito Santo. Porque ele tem dado legalidade para que o diabo fale pela tua boca, para que o diabo haja através dele. Enfim, são umas trevas, são verdadeiros joios dentro da casa do Senhor. E quando nós avançamos um pouco na leitura e no conhecimento das Escrituras Sagradas, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a respeito desta mesma igreja em que a porta do inferno não prevalece sobre ela. Ali em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 15, Paulo ele diz que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Em algumas traduções, Paulo diz coluna e baluarte da verdade. Portanto, se a igreja não tiver esta característica, ela não é igreja do Senhor. Ela não é igreja do Deus vivo. E dentro desse contexto que comecei aqui a fazer a introdução da degradação do gênero humano, como já disse, ali está a igreja. E essa igreja precisa ser pura, inabalável, incontaminável, incorruptível e sem mancha e sem mácula. Mas Jesus, que tem uma presciência a qual o homem não consegue entender, ele sabendo que a igreja, embora se denominasse igreja, alguns não se comportam como igreja, não agem como igreja, não têm fala de igreja, não tem testemunho de igreja. E aí me desceu agora aqui, quando o Senhor estava sendo crucificado lá, e o Senhor profetizou que Pedro negaria 3 vezes, chegou por 2 vezes, antes do galo cantar 3 vezes, ele negaria 2 vezes, chegou alguém lá e falou, olha, esse aí é um deles, porque ele fala igual a ele, porque ele parece com ele. É a igreja, irmão. Embora tenha errado naquele momento, mas é a igreja. Embora ele tentou negar que é a igreja, mas o mundo reconheceu, esse aqui é uma igreja. Ele fala igual a igreja. Ele age igual a igreja. Ele dá testemunho de Cristo. Ele não anda em fofoca, ele não anda em inveja, ele não anda em confusão. Ele é diferente. Este aqui é a igreja. Mas Jesus, vendo que muitos se desviariam da verdade e procurariam o mestre segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo o desejo do teu coração, Jesus agora ele lança esta palavra de alerta para a minha vida e para a tua vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas entrarão sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eis aqui uma pergunta, amado ouvinte, irmão da palavra do Senhor. Você tem sido aquele que tem ido à igreja e que tem somente tido o prazer de ter uma carteirinha de membro? Você é daquele que somente tem o prazer de colocar uma Bíblia embaixo do braço e frequenta os cultos, mas que não tem compromisso com o Senhor da verdade? Você é um daqueles que não tem feito a vontade do Pai? E eis aqui um recado para a igreja. E o Senhor continua dizendo, olha, muitos naqueles dias chegarão, porque pensam que a salvação ela vem através de obras. Mas a Bíblia diz que não vem, não será através de obra, para que nós não nos ensoberbeçamos. Mas muitos têm feito obras, achando
que a obra tem o poder de lhe salvar. E a Bíblia é clara quando nos ensina que as nossas obras, elas não têm o poder de nos salvar. Fazemos obras porque somos salvos, já falei isso em outra mensagem minha, em outra live minha. E se você tem feito obras e tem deixado de obedecer a Deus, vem um alerta da parte de Deus para a tua vida. Porque ele diz, ó, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em seu nome nós profetizamos, oh glória, aleluia. Em teu nome nós expulsamos demônios, e ele tem que sair mesmo, irmão. Porque no nome de Jesus ele sai, ele tem que sair, independente da maneira como você está vivendo, independente se seu nome está escrito no livro da vida ou não, no nome de Jesus ele vai sair. Mas isso não lhe dá garantia de salvação. No teu nome, Jesus, nós te operamos muitos milagres. E a Bíblia diz que o Senhor, o dono da igreja, responderá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque praticais a iniquidade. E algumas traduções está: apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. E eu até gosto mais desta segunda tradução. Tem pessoas que estão na igreja e estão achando que são conhecidas do Senhor, mas não são, porque não têm obedecido ao Senhor, não têm andado segundo a ordenança do próprio Deus. E aí vai uma mensagem para você, mais uma vez na noite deste dia. Eu estou falando com você, que tem andado na casa do Senhor todo esse tempo e tem vivido em fornicação. Eu sei que você sabe o que é isso, mas eu vou te falar mais uma vez. Sabe o que é fornicação? É sexo fora do casamento. Seja você jovem, e está cheio disso acontecendo por aí, infelizmente. A igreja do Senhor, ela tem perdido a sua característica e tem se igualado com o mundo. Quantos e quantos jovens, muitas das vezes exercendo cargos dentro da igreja, em grupo de louvores, na mocidade, mas estão em fornicação. Esta mensagem é para você. Se você não se arrepender, naquele grande dia você ouvirá da boca do mestre esta palavra: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. É para você, meu amado irmão, que vive em adultério. É para você que vive na mentira. É para você que vive na fofoca. É para você que vive uma vida fraudulenta, que não se dá o respeito. É para você. É para você também, que tem tido práticas homossexuais. Que isso, pastor? Isso acontece dentro da igreja? Acontece. O lugar de onde eu vim, por exemplo, existe lá uma igreja chamada Contemporânea, e você toma muito cuidado para não entrar por estas portas, porque pode ser um engodo do diabo para a tua vida. Que os pastores lá são 2 homens que são casados. Mas pastor, a lei já permite casamento de homem com homem e mulher com mulher. Mas a lei do nosso país, ou a nossa Constituição, ela nunca, jamais estará acima da lei de Deus, nem do nosso país e nem de país nenhum. Leia Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18, que você vai ver lá o que o Senhor fala a respeito disso. E eu gosto muito do último versículo de Romanos 1, que diz: e os tais que tais coisas praticam, que está falando a respeito disso, tá? De imoralidade sexual. E os tais que tais coisas praticam, não somente praticam, e os tais que tais coisas praticam, não entrarão no reino dos céus. Mas não somente praticam, mas também apoiam. Pecado da omissão. Você, pastor, você, pastora,
que tem suportado todas essas coisas, tem visto essas coisas acontecer dentro da tua igreja, e você não tem aberto a tua boca para corrigir. Ei, você é um desses, que naquele grande dia, você vai receber do Senhor esta palavra: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Irmãos, a coisa é séria. Se for para nós frequentarmos a igreja e não tivermos o desejo de um dia entrar pelas portas da Jerusalém Celestial, nós estamos perdendo o nosso tempo, irmãos. Nós estamos perdendo o nosso tempo. A palavra do Senhor, ela diz que, lá no livro de Romanos, capítulo 1, no verso 16, diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, não somente judeu, mas também grego. E evangelho, no original, quer dizer transformação, mudança. E é para isso que serve a palavra de Deus, para que nós tenhamos mudança no nosso comportamento. Pedro chega a dizer: aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais. E é por isso que eu estou pregando esta noite aqui. E essa mensagem, irmãos, é muito vasta. Eu tenho conteúdo para pregar aqui, talvez por uma noite, fazer uma vigília aqui. Mas infelizmente não posso, porque o tempo não me permite. Mas eu quero dizer para você que Satanás não está preocupado com quanto tempo você tem de evangelho, com o seu cargo eclesiástico, se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. Tudo o que ele quer é ver você se desviando do caminho do Senhor, é ver você praticando iniquidade. E quando eu falo iniquidade, como eu li nessa tradução aqui, João diz lá na sua primeira carta, no capítulo de número 3, que toda iniquidade é pecado, que pecado é iniquidade. Mas quando a gente se aprofunda um pouco, por que duas palavras, três, iniquidade, transgressões e pecado? Cada uma delas tem uma diferença. Iniquidade é aquilo que, muitas das vezes, nós não praticamos, mas que está na nossa mente ou dentro do nosso coração. Sabe aquele tipo de pecado que você cometeu no passado, no tempo da ignorância, e que hoje não pratica mais, mas que ele ainda está entronizado dentro de você, que você ainda sente desejo de praticá-lo, que volta e meia você está fazendo reverência ou referência ou alusão a esse tipo de coisa? Eu, se fosse você, tomava cuidado e se achegava de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma ao Todo-Poderoso, porque você está incluído dentro deste grupo que o Senhor falou: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você, pastor, sabe muito bem disso, que você é responsável pelo rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos. Não continue sendo omisso, porque eu conheço muitos pastores que não pregam a verdade e nem permite que a verdade seja pregada nos púlpitos da tua igreja. E eu fui levantado por Deus, como tantos outros, para estar aqui pregando a verdade. Ainda que o número de pessoas que assistem os meus vídeos não são tão grande, e eu fui questionar o Senhor por causa disso, e sabe o que ele me respondeu? Eu não te chamei para pregar o que os outros pregam. Eu te chamei para pregar aquilo que não se prega na igreja. Ou seja, eu não posso ser mais um do mesmo. E eu estou aqui para ser diferente. Estou aqui para fazer a diferença na tua vida. Porque foram poucos as transgressões que eu mencionei aqui.
Mas eu poderia mencionar uma porção de outras. Crentes que não confessam os seus pecados, que entraram pelas portas da casa do Senhor e até hoje ainda não confessaram os teus pecados, as suas transgressões, estão achando que o Senhor se esqueceu. Mas eu venho nesta noite ser boca de Deus para você, para que você venha se arrepender, irmãos. Primeiro, porque você é precioso aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você não é um qualquer, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus, oh glória, que você é coroa, ou seja, de Deus, ou seja, aquilo que está todo o tempo na cabeça do Senhor, na mente de Cristo. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão dele. Não queira fazer com que isso seja apagado, porque você é precioso aos olhos do Senhor. Mas o diabo todo o tempo tem colocado no coração da igreja, porque hoje, muitas das vezes, irmão, nós não conseguimos mais distinguir o que é mundo e o que é igreja. E eu já falei isso numa pregação aqui. Muitas das vezes as pessoas passam por você no meio da rua e te dão a paz do Senhor, e eu, por exemplo, fico perplexo, irmão. Porque eu olho para o rosto da irmã e vejo ela com a cara toda lambuzada, com o beiço todo vermelho, com aquele tal de boca louca, com um pedaço de arame na orelha e às vezes um outro no nariz. Assim tem sido muitos como igreja. Mas o Senhor naquele dia dirá: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Homens com unhas pintadas, cabelo amarrado atrás como se fosse cabelo de mulher, com coque, com calcinhas apertadas. Eu, se fosse você, prestava mais atenção. Sabe por quê? Assim como nos dias de Noé, o povo comia, bebia, dava-se em casamento, ou seja, não estou nem aí para nada, eu não estou nem aí para o dia de amanhã, não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero comer, beber hoje, eu quero fartar a minha carne. Assim está nos dias de hoje. E você sabe muito bem o que aconteceu naquele dia. A arca está aí, a igreja. Que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Se você estiver numa igreja que não é desta maneira, ore ao Senhor e pede Ele para te direcionar para um lugar onde você não corra o risco de se corromper. Porque você poderá estar pagando um preço que não tem volta. Você, pastor, que tem visto tudo isso acontecer e tem transgredido, que transgressão é você conhecer a verdade e decidir fazer o contrário. Por exemplo, o sinal é vermelho, todo mundo sabe que tem que parar. Eu olho, está vermelho e eu ultrapasso com o meu carro. Isso é transgressão. Na lei de Deus é a mesma coisa. Eu conheço a verdade, mas resolvo fazer contrário à verdade por interesses meus próprios. A Bíblia vai nos dizer lá no livro do Tiago, no capítulo 3, e espero que você, pastor, jamais se esqueça disso, porque eu, quando li isso pela primeira vez, eu tremi do alto da cabeça à planta dos meus pés. Está dizendo assim: meus amados irmãos, muitos desejam o episcopado, ou seja, desejam ser bispo. Porém, eu lhes digo que aos mestres será dado o mais duro juízo. Você vai responder pelos teus atos, pelas suas atitudes e também pelos de omissão. Se porventura você estiver vendo todas essas coisas e tem negligenciado. É esta, irmão, a mensagem dessa semana, que o Senhor colocara no meu coração, para despertamento da tua vida,
para que você saia dessa inércia em que você está vivendo. Porque a vinda do Senhor está próxima. E pode ser que você tenha vivido a tua vida toda entrando e saindo por dentro da casa do Senhor. E naquele grande dia, naquele momento, você poderá ouvir da parte de Deus esta palavra terrível e que não tem volta, irmão. Não tem volta. A Bíblia diz que ele é um juiz implacável. Ele não é como os ministros da nossa Suprema Corte, que todo o tempo estão transgredindo. Ele não. Ele vai julgar segundo os seus estatutos, segundo o seu juízo, segundo o seu mandamento. Se você estiver enquadrado, você vai. Se não tiver, você fica. Independente de qualquer coisa. Lá não tem jeitinho, não tem dinheiro no bolso. Lá é tem, vai. Não tem, fica. Eu quero orar por você na noite desse dia. E você que ouviu essa mensagem da parte do Senhor, entendeu que o Senhor falou ao teu coração, entendeu que esta mensagem veio diretamente do trono do Senhor. Faça uma nova aliança com Ele aí onde você está. Se você estiver afastado, volte para os caminhos do Senhor. Se você estiver em cima do muro, saia de cima do muro, porque o muro pertence ao diabo. Principalmente você, irmão, que tem a sua boca suja e só vive dentro da tua casa falando palavrão. Na igreja é um santo, mas dentro de casa vive falando palavrão. Vamos orar. Amado Deus, eterno, bondoso e glorioso Pai, a tua palavra, Senhor, nos ensina que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que tem o poder, Senhor, para penetrar entre as juntas e a medula e discernir, Senhor, a intenção do coração. Ah, Senhor, esta palavra, que é uma palavra do Deus vivo, é uma palavra para uma igreja viva, é uma palavra, Deus querido, para uma igreja que quer, Deus querido, naquele grande dia, receber uma palavra, Deus querido, vinde bendito de meu Pai, desfrutai de tudo quanto tenho preparado, Deus, da fundação do mundo, ó Deus querido, mas que porventura, Senhor, deu um vacilo, porventura caiu, porventura, Deus querido, está passando por um momento de dificuldade, e por isso, Deus querido, tem cometido algumas iniquidades, algumas transgressões, Senhor, algum pecado, Deus entra com providência na noite desse dia, estende tuas mãos, fortaleça essa vida, vai repreendendo, Deus, o espírito do suicídio, ou seja, espírito da morte. Quantos, Deus querido, têm tentado intentar contra a sua própria vida, achando, Deus querido, que isto é solução, achando que isso é resposta, Deus, para todos os problemas, para todas as